agora chegou aquela hora da gente conversar sobre sexo e relacionamento, né? Todas as quartas-feiras. Dessa vez a gente recebe aqui mais uma vez o psicoterapeuta da sexualidade, Dr. José Araújo. Muito bom dia. Bom dia, Lídia, de volta. Telespectador. É isso. Doutor, a gente ouve muito falar hoje sobre as disfunções sexuais, né? Tanto da parte aí do homem como da mulher, o que acaba atrapalhando muitas vezes o relacionamento íntimo. No seu consultório, o que é mais comum, né? Que tipo de queixa? Lídia, é muito comum, bastante comum, a disfunção sexual feminina, a anorgasmia, né? A mulher que tem dificuldade de ter orgasmo. Isso é muito comum. Mas tem um dado que tem aparecido com muita frequência e que eu tenho feito registros, que tem levado alguns casamentos ao fracasso, que é o vaginismo. Explica pra gente. E muitas mulheres não conhecem nem a palavra e algumas sofrem do vaginismo. Mas o que é o vaginismo? Às vezes eu estou numa rodinha de mulheres e elas começam a fazer perguntas, eu digo, vocês sabem o que é vaginismo? Não, existe isso na mulher. Sim, é uma disfunção sexual feminina, que é uma contração involuntária, um reflexo condicionado dos músculos internos da vagina ou concomitantemente com os músculos adutores das coxas, né? Que ela fecha, ele se contrai, fecha o canal vaginal, impedindo a penetração. Isso dá-se com a aproximação do pênis. Então, o parceiro não consegue penetrar de forma alguma a mulher. E isso tem tratamento, tem solução, tem que trabalhar o que? Sim, A cabeça, sim. ou é algo realmente mais da anatomia ali? Não sei, como é que funciona? Veja bem que é comum eu receber lá no consultório algumas pacientes encaminhadas pela ginecologista que ela não consegue fazer o exame, o toque, ela não consegue fazer o exame vaginal porque a paciente se contrai. Então ela manda ela fazer uma terapia, né, comportamental para haver uma liberação, um descondicionamento desse reflexo condicionado, não é? Mas ele pode ter uma causa, sim, orgânica, né? Mas o mais comum a aparecer são de causas de natureza psicológica. Tem que procurar Foram ajuda, repressões sofridas na infância, não é? Sexo é feio, mulher tem que aguardar, não pode se demonstrar, e ela passa a ver, não deixe que o homem se esfregue em você, se escore em você, e ela começa a ver isso aí, o sexo como uma coisa ruim, como uma coisa feia, como uma coisa pecaminosa. E algumas desenvolvem essa disfunção sexual. Tem que procurar ajuda, né, doutor? Porque acaba atrapalhando Vaginismo, o relacionamento como um todo. Contração involuntária, reflexo condicionado dos músculos internos perivaginais. O senhor falou também no começo aí sobre essa questão, né, da mulher, da dificuldade da mulher muitas vezes em não ter orgasmo, e a gente tem uma pergunta justamente sobre isso. Uma mulher de 35 anos escreveu aqui pra gente, dizendo que já teve alguns relacionamentos, mas nunca nunca chegou a atingir o orgasmo. O que fazer? E isso também eu acho que é bastante comum, né? Muito. É outra disfunção sexual feminina, não é aquela mulher que nunca conseguiu, é uma anorgasmia, uma disfunção sexual feminina primária. Ela não consegue ter orgasmo com o coito. Secundária é quando ela já teve, ou ela tinha orgasmo e de repente ela passou a ter. Sim. Ou deixou de ter orgasmo. Ela tinha e deixou de ter. E a circunstancial, ou terciária, é aquela que ela tem com um parceiro, com outro não, em um local sim, outro local não. Agora, é bem claro que isso é importante ser bem estudado. Porque muitas vezes a mulher ou em alguns casos, a mulher pega um parceiro que ele não tem paciência com a mulher. Ela necessita de um tempo, a mulher valoriza muito o romantismo, ela valoriza muito o bom amante, não é? Ela, de repente, encontra alguns parceiros que não têm paciência, não esperam o tempo dela, a mulher precisa de um tempo. E a mulher se conhecer também, né, ajuda, sim, não é verdade? O próprio parceiro. Isso, para se excitar, ela precisa de um tempo. O homem, ele gasta 3 segundos para se excitar só.
Mas a mulher precisa de um tempo, de ser tocada, bem amada, bem acariciada. É um forno a lenha, né? Isso, é um fogo a lenha. Né? É um fogo a lenha. Eu sempre digo que o homem é um forno elétrico. A tomada ele esquenta, a mulher é um fogo a lenha. Só que ela precisa ser colocado combustível, abanar. Só que o forno elétrico tirou a tomada, ele se apaga, né? E a lenha, depois de pegar fogo, aí fica meio difícil de apagar. Então, ter calma com a mulher, é bom ser feito um estudo, procurar um profissional para ver que, de repente, ela começa a achar que o problema está nela e muitas vezes está no parceiro. Exatamente. Temos aqui uma outra pergunta também, né? Uma mulher diz que ama o marido, é casada, mas o sexo, né? A relação sexual não está sendo mais prazerosa. O que fazer? Ela pergunta se tem jeito. Olha, outra coisa que é comum em consultório, adoro meu marido, mas na cama é um fracasso, né? E muitas adoro meu marido, mas só me sinto bem sexualmente com o amante. O que acontece é que o casal deixa, à medida que o tempo vai passando, a gente sabe que a urgência da paixão passa. O casal deixa de namorar, deixa de fantasiar, ele deixa de fazer elogios a ela também a ele, deixam de namorar, de buscar, de tocar as partes, que é o caminho da intimidade, e a relação se torna uma coisa mecânico, né? Mecânica, desprazerosa. Eu achei uma coisa muito interessante, outro dia atendendo um paciente lá no consultório, ele disse, que bom que o senhor me atendeu cedo, porque eu vou para casa que a mulher está sozinha, os meninos estão no colégio, eu vou lá para dar assistência técnica a ela. Vou dar assistência técnica. Você já pensou? Minha gente, já pensou? Eu não prolonguei mais a conversa, porque... Entendiam tudo, viu, doutor Jara? Então, o que é que acontece? É isso, gente, pegue seu parceiro, sua parceira, namore. Volte aos lugares que quando vocês eram namorados, frequentava, vá a um barzinho, converse, crie uma situação, uma coisa diferente. Então, quando chegar em casa, você continua conquistando, não é? Não pode deixar Lembre-se apagar, de uma né? coisa, a mulher gosta muito de sexo, mas ela primeiro gosta de um bom amante. É verdade. Agora, outra pergunta. Dessa vez, um homem fez a pergunta dizendo que a mulher, a esposa dele, depois do sexo, ela não deixa que ele toque mais ela. Se isso também é comum, o que ele pode fazer, por que isso acontece? Olha, geralmente, a mulher, quando ela termina o sexo, ela gosta de ficar juntinho do seu parceiro, né? A grande maioria das mulheres, uma boa parte das mulheres, reclamam que o marido, quando termina de fazer sexo, se levanta e vai logo tomar um banho, como se estivesse sujo, né? Possa ser que ela se sente assim também. E isso não está errado não, mas é importante você saber o que é, e era importante até ela procurar. Conversa, né? Já pergunta. Conversa com ela. Né? Alguns homens, as mulheres dizem, é mais comum na mulher. Terminou o sexo, ele levanta, me deixa lá e vai tomar um banho como se tivesse sujo, tivesse sujado de alguma coisa. Mas a mulher, ela gosta de ficar pertinho, que o homem fica ali até em cima dela, né? Para ela sentir o peso, demorar algum tempo ali, e é bom que ele fique mesmo fazendo carícias. Não é muito comum em mulher, mas isso pode acontecer e não significa que ela não goste mais de você, nem que o sexo não seja bom, não. Mas né? Converse com ela para saber. Conversa, ela poderá pergunta, dizer. Né, gente? Tem que ter essa... Se vocês estão nessa relação de intimidade, é preciso, né? No Conversar, sexo, colocar-os em pratos limpos. No sexo é bom você dizer tudo de bom que está acontecendo e dizer para a parceira onde você gosta de ser tocado e alisado, e ela também fazer a mesma coisa com você. É isso, jogar limpo, né? Temos aqui mais uma pergunta. Um rapaz escreveu dizendo que tem uma namorada que é heterossexual, mas que se sentiu hétero, mas que se sentiu atraído por um menino. Aí ele disse que está confuso aí. O que fazer? Isso também é comum e não significa que ele não seja hétero e que seja homossexual, né? Às vezes a gente confunde, porque admirar um homem, por que não? Se você acha um homem bonito, admira, ele é bonito. Se você não admira, admirar uma mulher, o significado de você admirar um homem e achar ele bonito, não significa que você seja homossexual. Daí tem que prestar atenção se você está sentindo essa atração mesmo sexual, se aquilo é algo passageiro ou não. Lídia, pelo menos 57% dos homens, eles se vê de vez em quando tendo um relacionamento homossexual, ou seja, com o mesmo parceiro. É mesmo? Pelo menos 50%.
Isso não significa que ele seja homossexual. Então ele tem que ir vendo, prestar atenção e ver o que né? Se eu continua ainda sentindo atração pela mulher. Uma coisa dessa, então, gente, procura um profissional, tira essa sua dúvida, se alivie desse pensamento, seja qual for o problema que você está sentindo, né? É verdade. É uma dor de cabeça constante, vai lá ver, procura especialista. Também na área da sexualidade, isso é importante. Tem mais uma pergunta, diretor? Fala para mim. Qual é a próxima? Mesmo caso da mulher que não sente mais desejo para com o marido, só que agora é um homem, né? Ele está perguntando justamente isso, a questão do sexo com a esposa que deixou de se tornar algo bom, atrativo, digamos assim. Eu acho que chega uma fase ali do casamento, acho que todo mundo acaba sentindo um pouco mais, um pouco menos, né, doutor? É igual a esse outro ali que diz, vou fazer assistência técnica, né? E quando você vai fazer assistência técnica, você vai por abstinência. Já faz tanto tempo que você sente desejo. Aí quando você está na abstinência com fome, qualquer pedacinho de pão seco, já faz uma semana que está ali rolando dentro de casa, é gostoso, né? Então veja bem, é a inibição do desejo, você passa a inibir o desejo. E muitas vezes, ou em alguns casos, essa inibição do desejo, ele se dá justamente por conta disso, Lídia. Por falta de fantasias, por falta de investimento, porque veja, os atributos não têm valor na hora do sexo. Se você é mais novo, mais velho, se você está com uma parceira mais nova ou uma parceira mais velha, isso não tem peso. O que tem peso é o moído, é o caminho da intimidade. Procure ver se você não está dispensando, não valorizando o caminho da intimidade que você tinha antes com ela. É isso. O sexo volta a ser bom e gostoso do mesmo jeito. Aí, gente, então tem muitas perguntas. A gente podia passar aqui o programa todinho, segundo o diretor, mas o doutor José Araújo está sempre aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Quem agradece sua vida. Muito bom estar com vocês e com você. Obrigada, querida. Até a próxima, viu?